estudo bíblico nosso é de número 2, né? O segundo estudo nosso. E o assunto é: o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Esse texto em Romanos 1,16, onde o apóstolo Paulo ele fala para o povo de Roma que ele não se envergonhava, para a igreja, né, de Roma, né, em geral, que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha a importância, né, de se entender o Evangelho. O Evangelho ele é muito mais que uma palavra, né, boas novas, que alguém diz. Mas ele é, além disso, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, existe todo uma mensagem por trás dessa palavra que nós conhecemos por Evangelho. E aqui nós temos esse texto de Gálatas 1, 6 a 8, onde nós vemos aqui, ó: maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Aqui esse texto, Paulo ele escreveu para essa carta, né, para os Gálatas. Então os irmãos que já fizeram a leitura, louvado seja Deus. Mas quem não fez, às vezes se para no primeiro e não lê o 2, o 3, o 4, e não lê, não basta ler o livro de Gálatas para entender que evangelho é esse, porque é óbvio, Paulo estava falando com uma igreja, com um grupo de igrejas, né, que estava na Galácia, e esse grupo de igrejas, eram várias igrejas nessa região da Galácia, ele já havia estado presente lá. Ele já havia pregado o evangelho várias vezes para aqueles povos, isso de boca a boca. Então, quando ele escreve essa carta, ele entende que as pessoas que ouviram ele já sabiam do que ele estava falando. Então, lembra das nossas perguntinhas, né? Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Então, tá. Essa é uma das primeiras cartas que foram escritas, tá bom? Então, dos textos do Novo Testamento, esse é um dos primeiros que foram escritos, antes mesmo do livro de Lucas, do livro de Mateus, do livro de João, por exemplo, que são os evangelhos. Então, a gente vê que já estava sendo pregado o evangelho. Porém, a escrita da vida de Jesus, a sua ressurreição, a história de Jesus Cristo, que é relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, né? Isso foi a posteriori, isso foi depois. Por quê? Porque aquilo estava fresco na mente de todos, era tudo falado de boca a boca. Depois houve-se a necessidade de registrar, e isso foi algo inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, na quantidade que foi feito, todos eles nós cremos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, entendam, o povo que leu isso aqui já sabia de que evangelho que Paulo estava falando. Porém, ele disse que vocês agora estão crendo num outro evangelho, porque foram algum aí inquietar vocês. Esses textos que eu estou utilizando, pessoal, é da ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia mais próxima do original, de texto a texto. Obviamente, ela é difícil de ler, tá? Mas eu utilizo ela porque ela é mais próxima do original que nós temos. Se eu colocasse o texto em grego aqui, ou em hebraico, no caso do Velho Testamento, ia dificultar muito para vocês entenderem, né? Alguém aqui entende grego? Alguém entende hebraico? Então, o que nós temos de mais próximo do grego e do hebraico é a ACF. Ela é extremamente difícil de compreender, é importante que tenha um dicionário bíblico junto, mas todos os textos que eu estou utilizando são de lá. Mas como eu vou estar explicando para vocês, vocês podem também acompanhar na Bíblia de vocês, seja lá qual for a tradução, dentro das Bíblias, claro, que não são advindas de modificações, de seitas, como no caso da Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia modificada, né? Não sei quanto esses versos, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês e conferir aquilo que está escrito, tá? Então, Gálatas 1, de 6 a 8, nós vemos que Paulo falava que eles se moveram, eles saíram da graça de Cristo para um outro evangelho. E haviam alguns que estavam inquietando eles. E quem são esses? E que tipo de evangelho era esses que estavam, que não é outro, na verdade, né? Um falso evangelho. Quem eram esses que estavam tentando inserir essa mentira? Quando você acompanha a leitura do livro de Gálatas, você vê que ele estava falando dos judaizantes. Esse era um movimento que estava forte na época, por quê? O povo era judeu, o povo tinha raízes judaicas. Quando os gentios começaram a se converter ao cristianismo, eles não viam como uma nova religião. Para eles era o mesmo judaísmo de sempre, porém agora esse judaísmo messiânico havia encontrado o Messias, então era uma continuidade, e não como se fosse uma aliança nova, com novas coisas, né? Com coisas novas para a igreja. E esses que iam se convertendo, eles não aceitavam que eles apenas se batizassem após crerem
no verdadeiro evangelho. Mas também eles diziam que eles haviam de fazer algumas coisas, eles tinham que cumprir alguns ritos. E isso que eles estavam trazendo era referente à lei de Moisés. Então eles falavam: se vocês não se circuncidarem, vocês não vão se salvar. E esse argumento de que eles tinham que se circuncidar fez com que muitos se movessem para aquilo, né? Porque eram pessoas que às vezes tinham até grande nome, tinha mais influência. Jesus era judeu, logo o cristianismo veio do judaísmo. Se esses homens estão falando isso, deve ser verdade. E começaram a se circuncidar também, começaram a guardar a lei, começaram a fazer várias coisas que era referente à lei, referente a Levíticos, a Deuteronômio, Números. E esses atos Paulo identificou através do Espírito Santo como algo nocivo, algo que deveria ser combatido. E ele diz que nem se ele mesmo, um anjo do céu, viesse e anunciasse um outro evangelho, era para eles crerem, era para eles acreditarem. Mas que esse que anunciasse, ele era amaldiçoado, ou seja, ele era anátema, né? Esse seja anátema, o que significa? Se vocês pesquisarem no dicionário, significa amaldiçoado. Então, aquele que prega um falso evangelho, ele é amaldiçoado, mesmo que ele está fazendo na melhor das intenções. Ele não sabe, mas ele está debaixo de maldição. E é isso que nós vamos entender por que todo evangelho que não é o verdadeiro, toda pregação, toda religião que não é a religião, o verdadeiro evangelho, acaba sendo uma maldição, acaba fazendo com que os homens permaneçam em maldição, né? Para que a gente venha entender qual é a boa notícia, a palavra evangelho significa boas novas, né? Para que a gente entenda a boa notícia, a gente precisa entender primeiro a má notícia. Eu vou dar um simples exemplo para vocês aqui. Imagine que vocês estão aí no conforto da casa de vocês agora e eu pego uma chave e começo a chacoalhá-la aqui. Talvez ela não vai provocar em vocês euforia nem nada. Vocês vão olhar para mim e achar, nossa, que ele está fazendo com essa chave na mão, né? Mas se vocês entendessem que espiritualmente vocês se encontram em cadeias, presos, né, em cadeias, e de repente vocês escutassem alguém mexendo o barulho da chave, certamente vocês iam se alegrar muito, ainda que eu não tenha colocado a chave na fechadura, aberto e libertado vocês, mas somente de ouvir o barulho da chave balançando, já é motivo para muita alegria. Então, o que eu quero dizer com isso? Só se alegra com a boa notícia quem compreende a má notícia, quem compreende em que estado nós nos encontramos, qual é o estado do ser humano, em que estado nós estamos diante de Deus, o que nós podemos fazer para agradar a Deus. Então, se nós começamos a entender o nosso estado, e é isso que a gente quer tratar aqui com vocês, tá? E aí em Gênesis 3, do versículo 13 ao 15, eu vou fazer a leitura aqui, vocês conhecem, é bem famoso, já no começo da escritura, nós vemos ali o início daquilo que viria a ser o evangelho, né? E aqui a mulher havia comido a fruta, foi enganada pela serpente, e Deus começa a amaldiçoar cada um dos que cometeram pecado. Começando pelo homem, depois pela mulher e depois pela serpente. E sobre essa maldição, a serpente, no finalzinho aqui no versículo 15, nós lemos ali, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, no singular, esta, reparem, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui não diz que estes te ferirão a cabeça, e tu e os teus descendentes, a tua semente ferirá o calcanhar deles. Não. O semente, aquele que haveria de ser a semente da mulher, haveria de pisar a cabeça da serpente, e a serpente também feriria o seu calcanhar, ou seja, como se fosse uma mútua destruição, um matando o outro, né? Um machucando o outro nessa guerra. Que o fato de ter colocado no singular, da maneira com que está a palavra, de que havia uma compreensão muito clara de que aqui estava se falando do Messias, daquele que havia de vir. Por quê? Nós estávamos diante de uma situação aqui no Gênesis, onde o homem ele desfrutava de plena comunhão com Deus. Ele habitava com Deus, ele falava com Deus, ele via Deus, ele andava e ele foi colocado como governante. Ele resplandecia a imagem e semelhança do Elohim estava espelhado no homem. E o homem desfrutava dessa comunhão. E aqui, por conta do pecado, eles perderam essa comunhão. Irmão, se você se considera um ser humano, saiba que você é nascido
é descendente desses homens aqui que nós estamos lendo. Você é descendente de Adão, você é descendente de Eva, porque a palavra de Deus ela nos traz que, através de um casal, toda essa humanidade que nós vemos hoje, 7 bilhões de pessoas ou mais, é um número que só cresce, esse número todo descende de um só casal. Inclusive, a ciência hoje encontra que existe uma mitocôndria que ela é ancestral e ela é igual para todo mundo. A Eva mitocondrial, eles chamam, né? Então, nós somos parte disso aqui. Nós caímos junto com eles. Quando eles comeram a fruta, essa simples desobediência, que alguém pode pensar, puxa, mas só comeram uma fruta, né? E perderam a comunhão com Deus. Aí é que tá. Como a gente não entende quem é Deus, esse é o primeiro ponto. Entender quem é Deus vai fazer com que a gente entenda o porquê que o comer dessa fruta, um ato aparentemente tão simples, né? Uma pequena desobediência, foi suficiente para causar tanta divisão. E essa divisão não foi somente que nem nós vamos ler aqui, né? Que eles perderam acesso a permanecer ali no jardim e a desfrutar da árvore da vida, em Gênesis 3, do 21 ao 24, aqui, ó. Eles não só perderam o direito de comer da árvore da vida e foram sentenciados à morte, mas também toda a terra foi amaldiçoada. Então, se hoje nós vemos espinhos, por exemplo, se a rosa hoje tem espinho, entenda que esse espinho não estava no projeto original de Deus. Esses espinhos, esses sofrimentos, essas tristezas, essas angústias que o ser humano passa, que toda a criação passa, um ser devorando o outro, essa rivalidade que há no mundo, isso é decorrente daquele pecado. Então, um simples ato de pecado gerou tamanha maldição para a habitação do homem. O local onde o homem governaria e reinaria com Deus, agora ele perdeu o arbítrio dele, ele perdeu a liberdade, o livre-arbítrio de poder escolher entre o bem e o mal. Mas agora os homens estão fadados à tendência de pecar. É como se é igual quando nós pegamos um carro, né, e andamos na rodovia, ele tem a roda pendendo para um lado. Por mais que você tenta segurar reto, quando está muito desviado, não tem como. A luta se torna impossível. Por quê? Ele está desalinhado. Ele não está direito, andando corretamente. E essa foi a carne que todos nós herdamos quando nascemos. Uma carne nascida em pecado, tendenciosa ao mal, ao pecado. E que se não for a graça comum de Deus, limitando os homens, nós agimos muito pior do que o Hitler ou que os homens piores que se passaram pela face da terra, porque inclusive eles estavam sendo limitados pelo poder de Deus. O nosso Deus, na sua soberania, ele limita o homem. O homem ele está limitado, porque se não fosse, e é o que a gente vai ler aqui mais para frente, mas eu queria que vocês se atentassem para o versículo 21 aqui, só para um detalhe, porque a gente vê que depois que Adão e Eva pecaram, Deus ele fez uma túnica de peles, ou seja, ele não aceitou aquelas folhas que eles utilizaram para cobrir as vergonhas deles, mas aqui ele pegou a pele de um animal. Se nós formos para o texto original, no grego a gente vai, no hebraico a gente vai entender que realmente é uma pele de um animal isso aqui. Aqui no texto não fala que Deus matou um animal. Deus poderia sim criar uma pele de animal ali na hora. Mas o ato de Abel, de sacrificar um animal, e depois todos os sacrifícios que houveram no futuro, será que eles não tinham uma certa relação com aquilo que talvez Deus fez para cobrir Adão e Eva? Isso não está no texto, tá, meus irmãos? Mas aqui nós entendemos que Deus não aceitou aquilo que o homem usou para se cobrir. Então, o que Deus quer dizer com isso, né? O que esse texto nos ensina? Que Deus é quem nos reveste, é Ele quem nos veste, é Ele quem cobre a nossa nudez. Ele quem matou um animal, Ele quem haveria de matar algo para nos revestir, para cobrir a nossa nudez. E que Deus não aceita aquilo que nós fazemos. Então, por mais belo que fosse a folha da figueira, por mais lindo que fosse, que o homem fizesse a pele, a veste mais linda, Deus não aceitaria. Mas aqui nós vemos que Ele fez a roupa para Adão, Ele fez a roupa para Eva. Talvez até sacrificando o animal. Algo tendo que morrer no lugar deles. E aí nós vemos esse costume que foi sendo levado de geração em geração, aonde o pecado gerava morte, mas para que alguém não morresse, matava-se um rolinho, uma pombinha, ou um cabrito, ou um cordeiro,
E nós vemos depois no livro de Hebreus que o sangue desses animais, eles não tinham poder de perdoar pecados. Mas o que então perdoaria de fato os pecados? Porque nós vemos que Deus, ele continuou habitando com o homem, né? Aqui em Apocalipse, nós vemos que essa árvore, ela reaparece. Então nós temos essa lacuna, essa árvore da vida, que nós desfrutaríamos dela, caso não houvesse pecado em nós, nós estaríamos desfrutando dessa fruta. E ela reaparece somente no final da Bíblia. Então a gente tem que ler toda a Escritura para entender que Deus tem um projeto. E se o nosso livro, a nossa Bíblia, como é o caso dos judeus, terminasse em Malaquias, ia ficar incompleto. Nós precisaríamos de algo. E que algo é esse? É isso que nós vamos tratar aqui. E nesse lado nós vemos aqui a extrema pecaminosidade humana. Tem algum irmão que está com o microfone aberto? Se os irmãos puderem deixar no mudo, por favor. Então tá. Caso tenha alguma dúvida, os irmãos pode apertar a mãozinha para levantar, e aí no momento das perguntas, quem tiver um papel, alguma coisa, para poder anotar a pergunta, que às vezes esquece, né, gente? Pode anotar e depois a gente vai tratar uma a uma. Mas só para a gente não perder a linha de raciocínio, então a extrema pecaminosidade humana. O que levou isso? Desconhecimento de quem é Deus. Então o homem, ele perdeu aquela comunhão com Deus, ele não conhece Deus. E aí os homens começam a criar deuses. Então cada um de nós que estamos nessa sala, em algum momento da nossa vida, a gente imaginou como é Deus. A gente foi criando ideias de como é Deus. E às vezes, convivendo em determinadas denominações, a gente vai ouvindo da boca das pessoas que a gente convive quem é esse Deus. E muitos têm uma imagem de Deus, um homem velhinho, sentado no seu banco e pleno, puro amor, e somente bom. E alguns vão ter imagem já de um Deus carrasco, mau, que pune, mas quem é Deus de fato? E Deus, ele foi sendo revelado onde, meus irmãos? Através da palavra dele. De Gênesis a Apocalipse. Então a revelação, ela é progressiva. Ela, com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais claro, mais evidente para nós quem é Deus, quais são os seus atributos. Nós vemos que Deus é justo e que também ele é amor. Ele é santo, mas ele também tem paciência. São coisas que aparentemente para nós são contrastantes, mas para Deus, ele sendo perfeito, ele tem a condição de administrar. Por isso que a ira de Deus, Deus se ira sim, mas a ira dele não é que nem a nossa. A palavra de Deus vai dizer que a ira do homem não promove justiça, mas a ira de Deus sim. Porque ele é santo, porque ele é justo. A santidade de Deus é tamanha que não havia mais como ele conviver com o homem por conta do pecado. Entender que Deus é santo, entender que Deus, ele tem santidade e onisciência e conhece todos os pensamentos do homem, meus irmãos, é de se estranhar que alguém não compreenda o quanto o nosso Deus é irado. Então, olha aqui, o que é o pecado, né? Nós vamos ver. O Senhor prega constantemente contra o pecado em sua palavra. E o que é o pecado? Pecado vem da palavra katá, em hebraico. No grego é utilizada uma outra palavra, que é amartia, se eu não me engano. Essas duas palavras, elas, principalmente a do grego, ela significa errar o alvo. Então, tudo aquilo que foge do plano, que foge do projeto, que erra o alvo, e o alvo ele tem que ser certeiro, quando se erra, pronto, já pecou. Então, saiu fora do plano de Deus, pecou. Então, o quanto saiu fora, se esse pecado é maior, se é menor, nós vamos ver gravidades de pecados através de consequências na lei de Moisés. E na lei nós vamos ver que o quebrar do sábado levava as pessoas à morte. O adultério levava à morte. A blasfêmia contra Deus levava à morte. Alguém que brigasse com o pai, blasfemasse do pai e o pai o condenasse, levava à morte, era apedrejado. Então, a consequência para alguns pecados era apedrejamento, não havia mais como sacrificar um animal. Então, o que é a lei? Será que a lei é a resposta? Será que a lei é a solução? E aqui eu quero ler alguns textos antes para vocês aqui, ó, que está em Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha, aqui nós entendemos que Deus, ele conhecia o coração dos homens. Foi revelado para nós isso nesse texto. E que os homens, eles de contínuo desagradavam a Deus em seu coração. Olha esse outro texto aqui em Isaías 64, no versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Na mesma comparação de Adão, né, se cobrindo com uma folha de figueira,
Vamos agora entender que esse trapo de imundícia, e essa justiça humana, como nós vemos nesse texto aqui, se trata de repente, vamos simbolizar como um leproso. Uma pessoa leprosa, quem já teve contato ou já viu, pelo menos num vídeo, alguma coisa, a pele está apodrecendo e cheirando mal. Quando alguém pega e coloca um trapo, um pano, para tampar, para tentar encobertar um pouquinho do mau cheiro que está exalando aquele corpo, a primeiro momento, dependendo do pano e como foi enrolado, realmente o cheiro, o odor, ele vai embora, disfarça. Porém, com o tempo, o pus, a podridão daquela carne, ela vai passando, aquela secreção, ela vai passando, ela vai ultrapassando os limites do pano e, novamente, aquele pano ele vai sujando e o cheiro vai exalar novamente e já não presta para mais nada. E é isso que Deus comparou nesse texto às nossas justiças. A justiça do homem ela é semelhante a isso, a um trapo de imundícia. Então não há como o homem, por si só, se justificar diante de Deus. O homem não alcança justiça, por melhor que seja o seu ideal, a sua ideia de buscar tampar a sua nudez. É isso que nós vamos entender nesse texto. E desde quando isso? Aí nós vamos ver, nascemos em pecado. Quem ensina o mal para os bebês, por exemplo? Quem tem filhos, já deve ter notado isso. Você ensinou teu filho a mentir? Você ensinou ele a ser egoísta? A querer o brinquedo do outro? A querer roubar? Meus irmãos, a criança, nós recebemos um bebezinho que é nascido em pecado. Entender isso é crucial. Entender que nós todos aqui estamos em pecado, ou seja, voltando para aquela comparação, estamos acorrentados, estamos todos perdidos, necessitando que Deus nos cubra a nossa nudez. Isso é desde o ventre das nossas mães. Nós nascemos em pecado. E não precisa se ensinar o mal para a criança, ela naturalmente vai desenvolvendo isso. E pelo contrário, nós como pais temos que educá-los, ensinar o certo, ensiná-los a escolher o certo, mas a carne nossa ela é tendenciosa para o mal. É só dizer o não, que aí o não fica mais forte. O gosto de se pecar ele aumenta quando se conhece a lei. E isso é o que de fato a gente vai ver que a lei ela veio fazer. A lei ela trouxe todo o desejo de Deus, toda a sua santidade foi descrita de uma maneira para que o homem entendesse. Deus deu a lei para que nós entendêssemos a sua santidade, o que ele esperava de nós, o quão alto era o padrão que Deus esperava de nós. E aí nós vamos ver que até os nossos pensamentos são conhecidos por Deus. Meu irmão, se há alguém aqui que não acha que é tão pecaminoso assim, será que desde que você nasceu, se os teus pensamentos fossem exibidos num telão, tudo que você pensou da tua esposa, tudo que você pensou do teu esposo, tudo que você pensou da tua mãe, dos teus filhos, dos teus melhores amigos, será que se eles vissem aquilo que você pensou a respeito deles, será que eles continuariam te amando, continuariam andando contigo, continuariam sequer olhando na tua cara? Então, meus irmãos, Deus, ele conhece os nossos pensamentos. E isso causa nele muita ira, causa muito desgosto. Então, nós entendemos que a situação do homem realmente é horrível, ela é tenebrosa, não há solução para o homem. E quanto à lei, nós vamos ver aqui, em Gálatas 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Meus irmãos, vocês entenderam agora por que o evangelho de Paulo era motivo de vergonha? Ele falou, não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque é realmente uma pregação que constrange, que machuca, que não agrada aos ouvidos das pessoas. As pessoas elas não querem entender que elas são tão más assim. Então, quando o evangelho foi anunciado por Paulo, e é isso que nós vamos ver no livro de Romanos, no livro de Efésios, entender qual era esse evangelho, que graça era essa que Paulo pregava. Se a gente não entende isso, a gente pode pegar aquele texto lá, colocar fora do contexto e aí criar um pretexto. Que você tem que permanecer nessa denominação, senão alguém vier pregar um outro evangelho para você, seja anátema. Mas espera aí, esse evangelho que é pregado nessa denominação, confere, ele bate com o evangelho da palavra de Deus, é o mesmo que Paulo pregava, é o mesmo que Pedro ensinava, que João ensinava, que Jesus Cristo mesmo ensinava. E isso que nós temos que entender. E aí, quando entendemos, estudamos a palavra de Deus, de repente nós nos pegamos enganados. Puxa, peraí, nos enganaram. Aquilo que eu ouvi repetidas vezes na minha vida, como sendo o evangelho, como sendo doutrina de Cristo, agora, peraí, então quer dizer que não é?
E vira uma confusão, um emaranhado na cabeça da pessoa. E aí, mas espera, era Deus, não era? E as obras que aconteceram na minha vida? E os milagres, foi Deus, não foi? E a pessoa começa a entrar em parafuso. Alguns vão precisar de tratamento, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que quando nós compreendemos o evangelho, todas as dúvidas elas vão embora. Todas as preocupações, os medos que sobrevêm na nossa mente, eles vão para muito longe de nós. Por quê? Porque nós nos deliciamos, nos deleitamos na obra de alguém. E quem é esse alguém? Se a lei foi incapaz de salvar, e aí muitos vão falar, não, mas Deus ele odeia o pecado, mas o pecador ele ama. Essa frase é bonitinha, mas ela não é bíblica. O que nós vemos na palavra de Deus é que Deus odeia o pecado e também o pecador. O pecador também é odiado por Deus. O Senhor ele não suporta. E aqui nós vemos no Salmo 7, no finalzinho aqui, o último que eu coloquei, ó, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Meus irmãos, imagina isso. O nosso Deus é um Deus irado. Ele se ira todos os dias. Por quê? Como não se irar diante de uma podridão tão grande quanto essa do mundo? Ele conhece todos os pensamentos da humanidade, cada um dos homens. Nada surpreende o nosso Deus. Seria muito estranho se eu chegasse para você com uma notícia triste de alguém que estuprou, de repente, uma criança ou roubou um órgão, e de repente você não esboçasse nenhuma reação com aquilo, olhasse para aquilo e ainda desse risada. Peraí, que pessoa mais fria você é? É óbvio que aquele que ama uma criança, aquele que ama o que é bom, ao ver uma notícia ruim, ele vai se irar. E essa ira visita a Deus todos os dias, porque ele conhece as obras dos homens. Nós vamos ver aqui em Tiago 2, do 10 ao 12, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar, presta atenção, em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Alguém aqui já comeu carne de porco alguma vez? Saiba que isso está dentro da palavra de Deus e nós não poderíamos comer. Se nós fôssemos servir a Deus pela lei. Se a lei fosse para salvar alguém, se alguém quisesse ser salvo por lei, a lei diz isso, logo a pessoa não poderia alcançar a salvação por meio da lei, caso tropeçasse em qualquer um dos pontos. E aqui ele vai falar, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Aí, óbvio, o Tiago está falando nesse contexto da lei da liberdade, isso a gente não vai entrar agora, porque eu quero que vocês entendam a situação do homem primeiro. Por isso eu não vou entrar no contexto daquilo que o Tiago falou, e nem nesse de Romanos 3, mas eu vou fazer a leitura aqui, ó. Olha o que nós vimos na palavra de Deus, Romanos 3, 10 ao 20. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não, mas não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que, presta atenção, que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Por quê? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja o quê? Condenável diante de Deus. Então, o que a lei veio fazer? Nos condenar. Mostrar para nós o quão condenados nós estamos. A lei ela veio mostrar para o homem o quão pecador ele é, o quanto ele é incapaz de obedecer a Deus. Já nos primeiros, por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, quais são os 10 mandamentos de Deus? Pode ser que alguém não saiba. Pode ser que alguém esqueça de alguns deles. Meus irmãos, então presta atenção numa coisa. Se você não sabe nem de decor um dos mandamentos dos 10, entenda, existem muito mais. Existem muitos mandamentos de Deus em todo o livro da lei. E todos esses mandamentos, se alguém tropece em um deles, é o que nós vemos aqui no texto, é culpado de todos. E por que Deus fez isso? Para que toda a boca esteja fechada diante de Deus. E todo mundo seja condenável. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. E o apóstolo Paulo ele vai continuar abordando isso no texto dele, de Romanos, que inclusive eu acho assim que não tem como, é extremamente necessário. Hoje nós temos a Bíblia que é lida, então nenhum analfabeto tem a desculpa para não ler a Escritura, porque há
com abundância, Bíblias para se baixar no celular, aonde é feita a leitura para você, e você tem a consciência do que está escrito no texto. Irmãos, Romanos é essencial. É o livro, assim, acho que é o beabá de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Se alguém não leu o livro de Romanos, Efésios e todos os demais textos do Novo Testamento, eu acho assim, fica muito difícil você compreender, mas vamos avançando aqui, ó, porque as obras da carne são manifestas, quais são? E aí Paulo, ele descreve elas em Gálatas 5 aqui, ó. É o adultério, a fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria é um pecado cometido por muitos, e às vezes a pessoa nem entende o que é idolatria. Quando pesquisa, puxa vida, me vi pego em alguma coisa assim. Às vezes até por filho, às vezes por denominação, às vezes por placa, às vezes, e se divide numa. É uma situação que abraça muita gente, feitiçaria, inimizades, porfias, olha, inimizade, gente, porfia, emulação, ira, a ira é uma obra da carne, peleja, dissensão, heresias é obra da carne, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, quem é que nunca bebeu demais? Tô falando de bebida normal, nem bebida alcoólica, ou comeu demais, e coisas semelhantes a estas. O apóstolo ainda acrescenta, e coisas semelhantes a estas, porque pode ser que no futuro o povo comece a criar pecado aí, mas se algo é semelhante a isso, também é obra da carne. Abraçou tudo ali, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês estão entendendo? E aí alguém que acha que não cometeu pecado, esse aqui pega muitos dos homens, ó, Mateus 5, 27 a 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, quem comete adultério é o quê? É adúltero, não é? Então, meus irmãos, por que que Deus fez isso? Por que que Jesus falou sobre isso? Realmente, quem está lendo o texto sem ler o livro de Romanos, quem lê toda a Bíblia e não chega em Romanos, não chega em Gálatas, em Efésios, onde o mistério, a revelação do Evangelho é melhormente revelada e a gente passa a entender ou como ocorre a salvação, a pessoa ela se vê impossibilitada de se salvar. Por quê? Porque de uma forma ou de outra ela cai em algumas dessas situações. E o fato de cair em um só ponto desses o torna transgressor de todos. Então, olha a situação. Às vezes alguém quer se salvar através de obra humana. Se você inventa a obra, vamos supor que eu invente agora uma aqui. Para entrar no céu, gente, tem que raspar a barba, hein? Se vocês não raspar a barba, vocês não entram no céu. A Bíblia diz em Levítico que precisava deixar a barba, não podia nem aparar ela como eu estou aparando aqui. Então é o seguinte, eu criei essa lei, essa regra. Ela não estava no texto, ela não se encontra na Escritura, mas eu criei ela e eu digo para vocês que Deus revelou para mim. E vocês, por não conhecer a Escritura, acreditam que realmente foi revelado por Deus. E aí você começa a fazer isso. Por quê? Pera aí, uma regra que foi dada aqui, eu começo a fazer uma lista de regras, e você começa a dar check. Olha, consigo. Olha, tô conseguindo fazer isso, tô conseguindo fazer aquilo. E você vai fazendo um monte daquelas regras que são criadas, e você vai achando que você tá salvo. Porque, pera aí, falaram para mim que é só eu fazer isso aqui. É só obedecer essa lista de regras. Quando alguém pega a lista de regras que está na lei de Moisés, nós já vemos Paulo combatendo aqui. Imagina uma lei que não está nem na lei de Moisés, que é criação do século XX, por exemplo, século XXI. Meus irmãos, então não tem como. É folha de figueira. É tentar tampar nudez com folha de figueira. E Deus não aceita isso. E aí nós vamos para um dilema, então. Como que nós vamos ser justificados? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isso que nós vamos ver lá em Provérbios 17, versículo 15. Então, como que Deus ele vai justificar o perverso, se ele tem todos por perverso, como então ele faz essa justificação? Por que que a palavra de Deus chama muitos de justos? Nós vamos ver no primeiro de Salmos, então, como que diversos salmos chamam o homem de justo? E a palavra de Deus fala que todos estão condenados diante de Deus. Se todos são perversos, como então são justos? Como que Deus justifica o homem? De que maneira Deus promove a salvação no ser humano? Então, seria correto Deus varrer a tua sujeira para debaixo do tapete? Seria correto Deus pegar a sujeira, teus pecados e deixa para lá, vamos fingir que não aconteceu. Vamos fingir que você não fez nada, Vitor, tá bom? Olha, eu sei aqui que você cometeu um pecado terrível, mas eu vou fazer de conta que não vi. Meus irmãos, imagina alguém mata o teu filho, você vai e leva para um juiz.
Chega lá o juiz e ele fala assim, eu sou tão bonzinho, que é o seguinte, eu não condeno ninguém. E, cara, eu vou te libertar, sabe? Tá tudo bem, liberta ele matou o teu filho, mas, viu, perdoa ele, deixa pra lá. Vocês estão entendendo? Alguém aceitar a atitude de um juiz desse não seria injustiça? Então, de que maneira? Porque a palavra de Deus mesmo fala, você justificar o perverso é abominação para Deus. Como Deus não se tornar abominável justificando homens? Como que Deus faria isso? Para justificar Abraão, para justificar tantos outros que nasceram e morreram até Cristo. Como? E aí nós vemos aqui, ó, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Comer de uma fruta, é um simples pecado, errou o alvo. Pronto, tá morto. Gerou morte em você. Romanos 6, 23. Mas tem um porém aqui, ó, a reticências. E é sobre ela que nós vamos falar mais pra frente, tá? Então a salvação é o seguinte: o povo, entendendo isso, esperava por alguém, esperava por um Messias, um Salvador. A esperança messiânica em Gênesis era uma. Agora, a de Davi em 2 Samuel 7 é outra. 2 Samuel 7, nós vamos ver aqui que Deus prometeu para Davi que das entranhas dele seria estabelecido o reino, que haveria de nação descendente dele, e se ele viesse a transgredir, ele seria castigado com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu reino será firme para sempre. Deus fez uma promessa para Davi, que nasceria um filho dele. E esse sim faria o templo. E nós vemos que nasceu mesmo um filho, né? Das entranhas dele. Já existia um filho. E esse filho veio a reinar depois que ele morreu. E esse filho veio a concretizar um templo mesmo. Porém, ele também fracassou. Pode até ser que alguém esperava que essas promessas dessa semente que pisaria a cabeça da serpente, mas seria ferido o seu calcanhar, talvez alguém pensou, será que será Salomão? Será que seria Davi? Será que seria Abraão? Todos eles foram fracassando. E o que Deus falou para Abraão? Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Gênesis 22, 18. Em tua descendência. O apóstolo Paulo vai usar esse argumento para dizer que, não como dizendo muitas, mas haveria um descendente. Através de um, todas as nações seriam benditas na terra. Através de uma semente. E ao longo do Velho Testamento, nós vamos vendo vários tipos de Cristo, várias imagens de como seria o Messias. E aí em Isaías, o Senhor vai mostrar claramente muitas coisas desse servo sofredor que ele deveria de padecer pelo povo, mas ainda estava se aguardando. E alguns judeus, por não aceitar aquele que veio, estão aguardando até hoje esse remidor. Mas estranho, né? Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens. Espera aí, será que é uma promessa messiânica mesmo? Porque o Cristo ele não poderia cometer pecado. Porque se cometesse, ele já não seria um cordeiro imaculado, já não poderia ser aceito o seu sacrifício. E aí nós vamos entender o que aconteceu com Cristo. Por que ele foi castigado? Por que ele teve que morrer? Por que agradou ao Pai moê-lo? Né? Aquele que crê no Filho, esse último texto aqui, ó, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então entendam, se você não tem o Filho, se você não creu no Filho, a ira de Deus, ela ainda permanece sobre ti. Você ainda está debaixo da ira de Deus. Não, mas eu sou bonzinho, eu faço tanta coisa boa. Não tem uma balança? Diz aí que tem uma balança que vai pesar nossas obras. Onde na palavra, meu querido, minha querida? Onde na palavra de Deus nós vamos ver essa balança? Onde que a palavra de Deus fala sobre isso? Que haverá uma balança. E peraí, como as minhas obras são melhores do que ruins? Isso é teu parâmetro. Mas entenda que o parâmetro de Deus ele é muito mais alto. A balança de Deus ela é muito pesada, ela é muito alta. E você, com as suas obras, é impossível você pesar de maneira positiva na presença de Deus. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, quem que era? Aí a Bíblia nos apresenta um homem chamado Jesus de Nazaré. E nós conhecemos nos 4 primeiros livros ali do Novo Testamento esse homem. Mas nós vamos ver um pouco mais sobre ele, sobre quem é ele. A palavra de Deus vai se revelando para nós em Hebreus 1,
de 1 a 4. Não dá tempo de nós abrirmos todos esses textos, mas eu posso mandar o slide para vocês, ou deem print aqui, ó, e leiam lá Hebreus 1, de 1 a 4, João 14, 1 a 9, João 3, 14 a 18, Lucas 19, 1 a 10, João 1, de 1 a 14. Nós vamos entendendo quem era Jesus. Quem era esse homem? Ele era somente homem? Ele era meio homem, meio Deus? Ele era 100% homem, 100% Deus? Ele era Deus, ele não era? Isso nós vamos entender lendo a palavra de Deus. Por que que ele encarnou? Nós vamos em João 1, 12. Vocês façam a leitura aí, não dá tempo, gente, é quase 9 horas. Por que temeu a cruz? Lucas 22, 42, ele não temeu? E alguns vão falar, não, é porque ele sabia que ele ia morrer, então ele estava temendo porque estava na carne. Então, por estar na carne, ele sofreu as dores de ter que morrer. Não, é muito mais do que isso. Nós vemos em Isaías, e Cristo sabia para o que ele veio, qual era o cálice que ele haveria de beber. Não era simplesmente o sofrimento ali na cruz. Esse cálice da ira de Deus, ele já havia sido profetizado lá atrás. Jeremias falou sobre ele. Os demais profetas falaram sobre a ira de Deus, que estava sendo derramada sobre Cristo. Em Isaías 53, 10, nós vamos ver lá que agradou a Deus moê-lo. Por quê, meus irmãos? Porque ele se fez pecado por nós. A ira de Deus, ela caiu, ela moeu ele. Jesus sabia que ia ser imputado nele o pecado de toda a humanidade, como nós vamos ver em Levítico, um tipo de Cristo. Um bode que era liberto, outro bode onde os pecados de todo o povo eram lançados sobre ele. Cristo sabia. Aquela hora não foi simplesmente aquelas horas ali de sofrimento, é o espancamento que ele recebeu. Teve apóstolos que sofreram mais ainda do que aquele martírio do Cristo. Mas nenhum deles levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores. Nenhum deles estava sobre eles os nossos pecados, mas Cristo sim. E não só os pecados dos antigos que haviam falecido, mas também dos que haviam de nascer. Os pecados que estavam pendurados desde Adão, porque Deus ele deveria ter matado o homem. Não foi essa a sentença que ele deu? Se você comer, você vai morrer. O dia que você comer, você vai morrer. Mas Deus pendurou. Deus não foi injusto. Mas Deus justificava os homens por meio do quê? Daquilo que ele havia de fazer. E hoje nós que nascemos depois do que Cristo já fez, nós somos justificados da mesma maneira. Mas peraí, mas o sofrimento dele poderia perdoar tantos homens assim? Alguém pode pensar, meu irmão, entenda o seguinte, por isso que ele deveria ser 100% homem. Por quê? Ele deveria morrer como homem. Ele deveria ser homem, deveria ser um homem, porque é o homem que pecou. Por outro lado, o homem jamais suportaria aquilo. Então ele tinha que ser também 100% Deus. Por quê? Porque sendo 100% Deus, sendo perfeito, sendo santo, sendo um com o Pai, as cadeias da morte não poderiam prendê-lo de maneira nenhuma. Imagina você colocar Deus de um lado da balança e os pecados de toda a humanidade do outro. E é óbvio que não são todos, porque muitos rejeitaram o Senhor. Mas aqueles que, no mistério da salvação, por meio da eleição soberana de Deus, aceitaram a Cristo como seu Salvador, creram em Cristo Jesus, né, que aguardaram na promessa messiânica, esses que foram justificados por Deus, foi colocada todas as obras más deles na balança e Cristo no outro. Isso é espiritual, não está na Bíblia também. Mas é só porque alguém fala de balança? Então tá, coloca na balança o peso que é a perfeição de Cristo e do outro lado, coloca as obras más da humanidade. Podia colocar o universo inteiro, podia colocar as estrelas todas, ainda assim não dava o peso de quem é o Senhor, de quem é o Filho, de quem é o Cordeiro que havia de ser morto. Não era aquele cordeiro lá que Deus havia de prover, como Abraão falou, preso pelas pontas, que na verdade ali não era um cordeiro, mas o cordeiro verdadeiro veio depois. O cordeiro de Deus. Esse sim, ele era o Pai, ele era a palavra. E ele viveu entre nós, ele foi encarnado. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus revela sobre nós? Por isso que o peso de Cristo, de quem ele era capaz sim. Então não faça pequeno. Mas espera aí, o mérito de um só homem, é o que nós vamos ver em Romanos. Paulo usar esse argumento no 3 e no 4 e no 5. Se você ler 3, 4 e 5 de Romanos, mas no 5 precisamente, o Senhor vai falar sobre aquilo que nos trouxe paz com Deus. Assim como o pecado de um só homem condenou todos os outros, assim a justiça de um havia de justificar, de salvar todos aqueles que creriam no seu nome.
E olha um detalhe, que alguém vai falar assim, não, mas mataram Jesus. Mataram ele. Não foi ele não foi Deus que matou Jesus, foram os homens. Não foi Deus que sacrificou Jesus na cruz, foram os homens. Olha isso que a gente vai ler em João 10, 17 a 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Meu Deus, como que ele poderia tornar a tomar a própria vida, se ele não fosse Deus? Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Olha que glória, gente. Olha que coisa mais gloriosa essa mensagem. Então quer dizer que não poderiam matar Jesus, mas então o que fizeram com ele? Meus irmãos não mataram Jesus. Engana-se quem pensa que os homens mataram ele, mas os homens tentaram. A obra do homem foi má. Eles serão julgados por aquilo que fizeram. A responsabilidade humana será cobrada. Porém, ele, antes de morrer, entrega o seu espírito. Ele que dá a sua vida na cruz. E ele que torna a tomá-la depois, quando ele ressuscita. Então, meus irmãos, esse é o evangelho. A salvação pela graça. Então, o que é graça, né? Hoje nós estávamos conversando com a irmã e ela falando que nasceu na graça. Eu sei que é um modo de dizer, a gente acostuma desde pequenininho falando, né? Mas o que é essa tal graça, então? O que é essa tão gloriosa graça? Essa tão excelente graça? E nós vamos ver em Romanos 1, Romanos 11, no versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Não é verdade? Se for por obra, então já não é de graça mais. Por que é graça? Porque realmente é de graça. Realmente nós não merecíamos. Nós não havíamos feito nada para merecer a salvação. Mas nós recebemos, ele imputou o nosso pecado, ele morreu no nosso lugar. Aquilo que Cristo estava fazendo na cruz era morrer no nosso lugar. Era para nós aquilo lá. O sofrimento, a condenação era nossa. Mas ele morreu pela igreja. Ele morreu pelos eleitos. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Tito 2:11. E esse todos os homens, é claro, no contexto, nós vamos entender que essa salvação não é para todo mundo aí, para quem não creu, mas para a igreja, para os eleitos, mas todos no sentido de nações, né? Quem lê no contexto entende. Em João 1:17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que glória! Então Moisés nos trouxe a lei, o conhecimento do pecado, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vocês entenderam agora o que é graça? De qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que nos foi dada? 1 Pedro 1:10. Qual salvação é essa? Os profetas pregaram sobre ela. Que salvação é essa? Que por graça nos foi dada. E aí nós vamos ver o argumento de alguns querendo dizer que a Bíblia ela não é infalível, porque ela contém contradição. Tiago e Paulo, eles estavam em contradição. Um diz que é por obra, outro diz que é por graça. Mas se nós lermos de fato o contexto de aquilo que Paulo prega e aquilo que Tiago prega, Paulo está em concordância, em sintonia perfeita com Tiago, porque ambos estavam diante de situações que acontecem quando o homem de fato não nasce de novo. O joio no meio do trigo, ele ou vai pender para o lado de continuar com a folha de figueira e colocando as obras da lei para tentar se justificar, e do outro lado aqueles que são os libertinos, que estão querendo pintar e bordar e encontram na mensagem da cruz um aval para o pecado, um aval para poder pintar, bordar, fazer o que quer, para deixar a carne governar e participar dos deleites da carne e amar o mundo. Mas, então vamos ler o texto aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Porque senão alguém ia começar a se achar, se inchar. Não, a salvação vem de mim. A salvação é porque eu fiz alguma coisa. Então, meu irmão, entenda, você não fez nada. Você estava morto nos seus pecados. O morto, ele não faz nada. Se Deus, não é Deus estender a mão, é Deus com um desfibrilador, com uma vida entrar dentro das tuas narinas, assoprar e fazer você viver. É toda de Deus a obra. E o texto de Efésios 2:8, ele não termina ali. Ele vai para o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Para que andássemos nelas.
E aí nós vamos ver também em Romanos 6 que permaneceremos então no pecado para que a graça superabunde em nós? De modo nenhum, meus irmãos. Vocês estão mortos para o pecado agora. Vocês nasceram, vocês são nova criatura. As coisas velhas já passaram. E nós vamos ver isso em abundância no texto. Então, de maneira nenhuma, Paulo estava pregando, assim como alguns afirmavam que ele pregava, como ele diz em Gálatas. Alguns que caluniosamente dizem que falamos que vamos pecar para que a graça aumente. Ele vai dizer em Romanos, desculpa. E aí nós vamos ver lá Romanos 4, de 1 a 5. Que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de quem? De Deus. Porque, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Isso foi antes dele oferecer o filho. Isso foi lá atrás, quando ele creu, quando ele deixou a terra. A fé dele em Deus, naquilo que Deus havia prometido para ele, já ali a Escritura diz que ele foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo o quê? A dívida. Claro, se eu faço alguma coisa, vamos supor que eu construo um muro na tua casa, o salário que eu tenho que receber não é por graça. Não, você não vai fazer um favor para mim me dando o dinheiro. Não, você me deve, porque afinal de contas, eu levantei o muro aí, eu fiz um trabalho na tua casa. Agora você está me devendo. E é isso que muitos fazem com Deus. Fazem obras e, por terem obras, Deus torna deles devedor. E querem barganhar com Deus, achando que Deus deve algo para eles. Como se Deus devesse fazer algo, porque afinal de contas, eu fiz tanto por ti, eu fiz tantas coisas boas. Mas quando nós vamos entender que essas obras diante de Deus, nem Abraão ele alcançou, mas foi por graça, ele creu em Deus, isso foi imputado o quê? Por justiça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Olha que coisa mais linda. Pô, ele não pratica, mas ele crê no que justifica. A fé dele imputa a justiça. E aí nós vamos ver uma aparente contradição aqui, ó, quando nós vamos ler. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obra. Porque é óbvio, a salvação pela fé já era algo natural na cabeça do povo. Tiago a carta dele foi escrita depois. Ele sabia que o povo conhecia o evangelho, que o evangelho, ele inclusive estava na reunião em Jerusalém, em 15 de Atos, quando foi levantado a questão acerca da lei, e ele mesmo foi. Se vocês lerem lá em Atos, vocês vão ver duas figuras ali na igreja que bateram martelo e que acabaram com a discussão. Pedro e depois Tiago. E o que Tiago fala, o que Pedro fala, é salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Apesar das obras da lei. Se circuncidar, não daria salvação. Por favor, anota, gente. Atos 15. E faça a leitura depois. Vocês vão ver que no comecinho de Atos 15 vai estar lá. Que eles argumentavam, não basta crer em Jesus, vocês também têm que se circuncidar. Senão vocês não vão poder se salvar. Esse argumento era o que Paulo estava combatendo. Por quê? Porque eles argumentavam que se você não fizer, ou seja, tinha que ter alguma obra também acrescentando na salvação. Mas agora Tiago está falando com outro público aqui, ele não está falando de salvação, ele está falando de justificação. E a gente vai ler. Quem lê no texto vê que ele não fala de salvação, ele fala de justificação. E ele vai dizer aqui, ó, e se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês dizer assim, ó, vai em paz, se esquentem aí, comam no caminho, e não der para eles as coisas necessárias para o corpo, que proveito vai vir daí? Assim também a fé, se ela não tiver obra, ela é morta em si mesma, ela não vale de nada. Entendeu? Você ter condição de ajudar alguém que chega na tua casa. O cara tá com falta de roupa, tá passando frio, tá passando fome, e você não dá para ele, tendo condição de supri-lo, como Jesus falou, você tem duas túnicas, meu irmão, dá um pro outro, fica com uma. Então você tem condição. E aqui ele tá falando de uma lei que é a do amor. Olha o que Tiago tá trazendo aqui, o amor. É a obra do amor. Então a resposta a uma situação, aí você diz que é crente, diz que tem fé, mas faz uma coisa dessa, despede teu irmão vazio. Aí ele vai falar assim também a fé, se não tiver obra, é morte em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, é o que o Tiago vai falar. Tu crês que há um só Deus? Muito bom. Também os demônios creem, estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai, Abraão, e aí ele vai usar o mesmo argumento de Paulo.
E aqui muitos vão achar que eles estão se contradizendo, né? Que um está tentando refutar o outro, mas não. Existe uma sintonia aqui perfeita. Então, olha lá, ó, também os demônios creem tremendo, mas ó, homem, olha lá, ó. Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Isso foi depois. Tiago sabia que o texto do creu Abraão em Deus e foi imputado justiça foi antes de oferecer o filho. Ele sabia disso. Ele estava inspirado por Deus, meus irmãos. Vamos lá. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Ou seja, ele creu antes. E o que aconteceu? A fé cooperou com o quê? Com a obra, com a ação. Não é só crer, dizer, mas é também agir, é também falar, é também demonstrar com ações. E a fé foi o quê? Aperfeiçoada e cumpriu essa escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi isto imputado como justiça. Por que cumpriu? Porque já havia sido falado antes. Ó, tá vendo como ele realmente sabia que antes foi falado sobre isso? Meus irmãos, entender o texto, fazer uma boa exegese, compreender do que o texto está falando, é importantíssimo para não criar uma heresia terrível, que muitos fazem. Ah lá, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele está falando de justificação. Por quê? Porque a obra faz parte. Porque se não tiver obra, que fé é essa? É uma fé falsa, é uma mentira. A pessoa ela fala que crê, ela fala de boca, mas as obras dela não mostram, não dão fruto disso. E é isso que nós vamos entender depois. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí nós vamos ver aqui em Apocalipse 20, de 11 a 15, que há o livro da vida e que há o livro das obras. E aí muitos vão falar, não, mas é julgado pelas obras, porque se você for ler lá em Apocalipse 20, você vai ver que há um julgamento. Mas espera aí, meu amigo, você não leu o 19, você não leu o 18, você não leu o 17 de Apocalipse, você não compreendeu que a igreja, o povo de Deus, os mártires, aqueles que morreram por amor da palavra, aqueles que morreram, ou seja, eu morri para o mundo e eu vivo por Cristo, eles já haviam sido arrebatados. A primeira ressurreição. Aqui nós estamos falando da segunda ressurreição. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele. E aí sim os mortos vieram diante do trono e abriu-se os livros. Então aqueles que não estão em Cristo, meus amigos, realmente vão estar diante desse tribunal. E trema estar diante desse tribunal, porque foi aberto o livro, os outros livros, mas também foi aberto o livro da vida. E os mortos foram julgados pelo quê? Pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos, o inferno e o mar, e foi julgado segundo as obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então não adianta tá num livro de obra linda, maravilhosa, se não tiver escrito o livro da vida. Não adianta de nada. Quem salvou no final das contas foi quem estava com o nome escrito onde? No livro da vida. No livro da vida. É aquele que realmente o sacrifício de Cristo foi o que o perdoou, o santificou. Essa obra é de Deus. O tempo já foi, mas depois eu posso falar numa próxima aula, acho que é melhor deixar para a próxima, sobre a questão de eleição. E aqui nós temos um texto lindo em Romanos 9, 11 a 22, para a gente entender, porque muitos vão perguntar, mas se é só Deus que opera? Então, quer dizer que se alguém não se salva, é porque a graça de Deus não o alcançou? E entender a questão da eleição, ela é o que vai responder muitas dessas perguntas, mas o tempo nosso já foi, e a gente pode falar disso na próxima aula de maneira mais profunda. Mas uma coisa que é importante, a gente não pode deixar de falar hoje, é ação e reação. O que Jesus fez por nós? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição por nós. Olha o que ele se fez. Gálatas 3:13. Aí vamos lá, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele se fez pecado por nós, para que a gente fosse justificado diante de Deus. E agora vamos ler aqui, ó, 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Olha o que ele fez por nós. Estão entendendo que ele levou sobre ele, sobre o corpo dele, os nossos pecados? E qual que é a reação tua? Depois de saber disso, que tudo que você faz de pecado, que tudo que você cometeu de pecado, ou às vezes comete,
Porque nós ainda estamos em carne, não fomos glorificados, e a nossa carne, ela continua, se você não alimentar o espírito e deixar a carne governar, não vigiar, você vai cometer pecados. E esses pecados, saiba que estavam ali na cruz, sendo imputados sobre Cristo. Diante disso, qual que é a tua reação? E aí que eu falo, que se não tiver obra, é morto. Porque, rogo-vos, é o que vai falar em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Em Romanos 6, 1 a 2, que Romanos lê de 1 a 5, é maravilhoso para quem quer pecar. Mas vamos ler o 6 de Romanos, o 7, o 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora lá, 2 Coríntios 5, 17. E no final aqui, para fechar, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem como, meu irmão, você chegar numa árvore que produz naturalmente algo, achar que você vai pegar outra coisa lá, algo ruim, algo azedo, amargo, e achar que você vai pegar algo bom ali. Então, pelos frutos, nós vamos conhecer quem realmente está andando com o Senhor, quem realmente está crendo no Senhor, confessando de fato a fé em Cristo Jesus. A nossa resposta ao Evangelho é o quê? Mas o fruto do Espírito é o quê? O amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele vai continuar sobre essas coisas numa lei. Aquele que produz o fruto do Espírito, não tem lei sobre ele, você está entendendo? Aquele que ama. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Então não era nosso, não era por causa de que a gente é bonzinho, amou ele. Não, é porque ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tem uma palavra linda, irmãos, que merece uma pesquisa no dicionário aí de vocês, é propiciação. Anota, pesquisa depois para vocês entenderem. Olha lá, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Agora, sabe o que é duro, gente? A gente se examinar diante de uma régua falsa, criada por homens. Quando nós fazemos o exame, e um bom livro para fazer um exame é 1 João, vocês vão pegar lá Apocalipse, né? Judas, terceira carta de João, a segunda, a primeira. Pega a primeira, faz a leitura completa um dia. Ali você vai ter um bom exame. Agora, todo exame que está fora daquilo ali, meu irmão, toma cuidado. Porque as pessoas, elas criam coisas. Elas criam regras. E aí, se você colocar esse tipo de regra e achar assim, mas a pessoa não tem boas obras, porque olha o que ela faz ali, ó. Mas peraí, essa regra foi criação daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Então é fácil você falar que nem os adventistas julgam todos os demais porque não guardam o sábado. Mas, pô, o sábado estava na lei. Não é lícito. Mas a palavra fala para nós que uns guardam dias e meses. Só que Paulo, ele estava preocupado com o povo de Gálatas porque eles estavam guardando dias e meses. Ele falou lá, receio que vocês tenham padecido em vão. Que tudo que vocês passaram até agora tenha sido à toa. Ele, inclusive, usa o termo que da graça tem descaído. Eles caíram da graça quando eles tentaram se justificar pela lei. Então, o que é o verdadeiro caído da graça? Aquele que tenta se salvar por obras, por mérito. Aquele que acha que ele é bom, que ele merece a salvação, que Deus deve para ele. Esse, de fato, caiu da graça. Estão entendendo, irmãos? E agora aqui, estas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5, 13, que é o livro que eu falei para vocês lerem, 1 João. Mais textos sobre a resposta do Evangelho. De novo, protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está de Cristo, vós que... tô lendo rápido aqui, gente. Olha lá, ó. Eu já falei sobre esse, né? Da graça tem descaídos, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Olha lá, Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra,
Então, peraí, quem que vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, em vocês, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria. Quer dizer, então, que é Deus quem aperfeiçoa essa obra até o dia de Cristo? Cadê o homem aí? Cadê a glória do homem? Não sobra nada. Por isso que um dos marcos da reforma é só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Depois de tudo que vocês ouviram aqui, não sobra glória para o homem, entendeu? Não sobra nada para nós. E Paulo vai dizer aqui em Gálatas 2, 21, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, se é por lei, se é por obediência a alguns mandamentos, Jesus morreu à toa, então, se a salvação é por conta disso. E para finalizar, por isso te digo que os teus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui Jesus não estava falando como se alguém tivesse, como se, é claro, a revelação é progressiva. Nesse momento, enquanto ele falava para os apóstolos, ele estava falando numa situação onde uma pessoa devia 500 dinheiros, outros 50. E aí e é óbvio, quando a gente entende que todos nós somos tremendos, nós todos somos de 500, nós todos devemos muito, nós deveríamos dar uma resposta a Deus, que é amar demais a Deus. Era para o nosso amor crescer, era para nós vivermos em santidade, em comunhão, em consagração, era para a gente meditar na palavra de Deus e ter amor pelo Evangelho muito maior. Porque entendendo o que ele fez por nós, entendendo aquilo que Cristo se fez por nós, a reação nossa é qual? É a de dar amor. E não só para Deus, mas também por aqueles que Deus ama. Nós devemos amar-nos uns aos outros, é um mandamento que Cristo deu. Assim como ele nos amou, dando a própria vida pelos irmãos. E aí é o que o Tiago está falando. A pessoa não dá amor. O cara chega lá com necessidade, ele despede vazio. E a palavra de Deus vai nos trazer também esse entendimento de que aquele que não dá amor, se tem alguma coisa que nós devemos, é o amor. E se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Isso também é pecado. Quando o homem entende a gravidade do pecado, eu peço que cada um de nós aqui reserve um dia para ler a lei, meditar na lei de Deus, começar a ler cada ponto e realmente fazer um exame em você mesmo. Não tem como você se sentir justificado diante de Deus. E entenda, se você transgrediu em um dos pontos, você é culpado de todos. É isso que a palavra de Deus traz. Meu irmão, diante disso, diante de tudo isso que eu falei, será que tem como alguém aqui bater no peito e achar que merece alguma coisa diante de Deus? E aí o Salmo 24, famoso. Quantas vezes ouvimos nas nossas igrejas, na nossa infância, quem é o Rei da Glória? E aí nós vamos ver Salmo 24. Que do Senhor é a terra e sua plenitude. O mundo e o quê? E aqueles que nele habitam. Tudo dele, meus irmãos. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá? Uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E a resposta. Aquele. Leiam bem. Aquele, não está aqueles. Eu vou ler erroneamente, tá errado, como a gente costuma ver a interpretação errada aí, ó. Aqueles que são limpos de mão, puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade. Opa, estão alterando o texto. Estão alterando o texto. A palavra não diz isso. Ela diz aquele, no singular. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E ele continua. Essa é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? O Rei da Glória. Será que o salmista se achava santo para subir no monte do Senhor? Será que ele se achava limpo de mão e puro de coração? Mas não, ele entendia quem ele era. Desculpa, irmãos, a gente se exaltar, mas quem era? Quem era o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E aí nós vamos ver em Apocalipse 5, esse texto maravilhoso. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Olha a situação. João, ele estava vendo aquela cena que tinha gente do céu, ou seja, a corte celestial, os anjos de Deus, criaturas maravilhosas. Alguém humano, até João, ele se prostrou perante um anjo e ele falou: Não, não, não faças tal, eu sou um conservo teu. Eu também não sou digno. Se meus irmãos, nem os anjos se sentiram dignos nem de olhar para o livro. E disse os anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quem que é esse leão da tribo de Judá? Aí nós vamos ver lá a promessa de Jacó para o seu filho Judá. Que promessa gloriosa, irmãos, que estava sendo usado totalmente por Deus, porque é o seguinte, ali ele como homem amava quem mais? José, ele poderia abençoar mais José, mas a bênção maior, a, a, a pregação do Messias, aquele que haveria de reinar sobre os demais, essa benção ela caiu na cabeça de Judá. Olha que coisa linda. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, meus irmãos, quem que é digno? Nenhum deles foi digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então não há homem, não há ninguém que seja digno, a não ser o Cordeiro de Deus. Este sim, o leão da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Fiquem com Deus, um abraço, Deus que abençoe todos vocês, e graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, shalom a todos aí, tá bom?